Atitude, eu sou o Wilkley, estou em mais um podcast da Família Atitude. Hoje estou com convidados especiais aqui, iremos abordar o curso Coragem, que é do currículo Hombridade. Mas antes disso, eu queria convidar vocês para curtir, compartilhar e não deixar de se inscrever no canal. É só ativar o sininho aí, coloca lá em todas, vocês receberão todas as notificações toda vez que um vídeo for ao ar, beleza? Então hoje eu tenho os convidados aqui, eu estou com o meu amigo, irmão e parceiro que está aqui do meu lado, né? A gente está sempre ombreando, né? Ricardo, se apresenta aí para a galera. Bem, eu sou o Ricardo Santos, sou líder do Hombridade Atitude, né? Já estou aqui na Atitude tem 3 anos e meio e a gente está aí. E tá voltando aqui, né? Mais uma vez para a gente hoje fazer uma vez sabatinar sobre, né, o currículo, né? E hoje é coragem, né? Algo que você tá corajoso, né? Acabou de ministrar e vai ministrar de novo. De novo. Na verdade são 2 turmas agora, né? Coragem e vem integridade sexual, mas para quem já ministrou 5, 2 tá tudo. É bênção. Então vamos para frente. Isso aí. Também tô aqui com 2 convidados especiais. Tem o Patrick aqui, Patrick é meu filho, Patrick foi da primeira turma de Coragem em 2021, junto com o Eric, né? Vocês participaram da primeira turma de jovens. Foi o primeiro semestre de 2021. 22, perdão. Primeiro semestre de 2022, é isso mesmo. A gente está em 23. Já estou já pensando que eu estou à frente. DNA. Esquecimento. Então, o Patrick fez com o Daniel. Se apresenta aí, Patrick. Sou filho do Wilkley, meu nome é Patrick. Eu fiz o curso Coragem no primeiro semestre do ano passado junto com meu irmão e dei entrada aí no currículo Hombridade. E top. Se apresenta aí, Marcelinho, pra galera. Agora é a tua vez. Bigodinho fininho. Tá nervoso aqui, tá preso. Imagino. Tô sentindo a mesa tremenda aqui, mas tá valendo. Só você ficar atrás das câmeras. Isso aí, né, garoto? Fala aí. Meu nome é Marcelo, eu tenho 21 anos. Eu acabei de concluir o curso Coragem. E tem sido uma experiência muito boa. Eu fiz o curso com o nosso querido Ricardo. Pô, então tu foi corajoso em dobro, fez o curso com o Ricardo. Pô, o Ricardo deve ter te sabatinado, né, Ricardo? Não, até que peguei leve. Pegou leve? Peguei. Beleza. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Vocês, os dois têm 21 anos, né? Nascidos em 2002. Assim... Eu fiz questão de, quando chamei o Patrick e o Eric está com 18 para fazer esse curso, porque a gente que está trabalhando, né, ministrando, a gente vê a importância da juventude adquirir mais conhecimento, principalmente com ferramentas que são ligadas à palavra de Deus. E o Coragem, ele é ligado à palavra de Deus, né? O ministério, né, do currículo Hombridade, Atitude, ele é todo voltado justamente para quê? Para poder nos ajudar a melhorar como seres humanos primeiro, como cristão, como servos de Deus, né? Como filhos. Um dia, quando vocês forem pais, vocês já vão ter ferramentas na mão para serem bons pais, né? Talvez não vierem a errar assim como eu errei um dia, né? Com o Patrick, seu pai tem errado contigo, enfim. Porque a gente vem sendo criado de uma forma diferente daquilo que é a palavra de Deus, né? Então a gente não pode culpar os nossos pais, a verdade é essa, porque eles não tiveram o privilégio, a oportunidade que vocês estão tendo. Vocês estão tendo um privilégio, cara, uma oportunidade de aprender algo que nós não tivemos, né, Ricardo? Verdade. Nós não tivemos essa oportunidade, né? Eu falei muito isso no curso, né? O Marcelo, além do testemunho que ele mesmo, né, nós vimos na nossa formatura, posso até falar, né, mas vou deixar que ele fale mais para frente, com relação ao testemunho dele, até com o próprio pai, né, daquela figura paterna, daquela figura masculina. Então ele teve a atitude de procurá-lo e conversar com o pai dele, falar assim, ó, senta aí que eu quero conversar com o senhor. Isso é um grande passo e o curso ensina isso, né, que ele não é mais um menino, né? Ele é um homem. Isso é uma atitude de homem, né? Isso é hombridade. As pessoas confundem hombridade com masculinidade, né? Então, a atitude de homem é essa, a gente ter a responsabilidade de entender que a gente tem que fazer a nossa parte. Não é porque alguém errou com a gente que a gente não vai fazer a nossa parte, independente da pessoa ter errado. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Aquilo que outra pessoa fazer, se ela não fizer, o problema é dela.
Essa que é a grande verdade. E os cursos nos ensinam muito isso, que a nossa parte a gente tem que fazer. Bom, mas eu queria fazer uma introdução aqui, e para vocês, né, principalmente, que o capítulo 1, ele já fala aqui num tema chamado Não Despreze a Sua Mocidade. E aí, nós desperdiçamos muito a nossa mocidade, né, Ricardo? A gente é mesmo ano, né? 75. Tá ficando velho, hein, Ricardo? Não, eu sou mais novo. É? Desculpa te dar essa notícia, mano. Qual ano? 76. O cara é um ano mais novo. Um ano. Mas é verdade, A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? Caramba, tanta coisa que a gente já fez, né? Cara. Deus foi lá e resgatou, assim. E hoje a gente tem o privilégio, a honra de estar aqui podendo falar com meninos. Um literalmente é seu filho e o outro tem idade para ser o meu filho, né? E tem idade para ser seu filho e assim, passa a ser um filho espiritual, né? Exatamente. Porque a gente passa a tomar conta, né, cara? Então, e quando esse tema abordado, não despreze a sua mocidade, o autor do livro, ele traz algumas receitas aqui, porém não são receitas prontas, né? Que ele mesmo diz aqui. Qual o objetivo? É propor suas opções de vida, né? Para que vocês que vão ler e passaram pelo curso, contudo, não é um manual sobre como viver, e sim uma exortação. É para se viver, exortando. O alvo do livro não é para o jovem leitor dizer que você é um homem. Né? Aliás, o alvo é dizer que você é um homem, né? Para você não jogar fora a sua juventude. A beleza dos jovens está na força que possui. Não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Tampouco permita que lhe roubem a sua hombridade. E ele aborda a história de José. A gente tem um livro que a gente estuda sobre isso, que é O Poder do Potencial, que fala sobre a história de José na íntegra, né? Mas aqui ele diz que José, aos 17 anos, né, quando Deus lhe deu um sonho, a visão foi o fator que motivou sua existência e mais tarde veio a se cumprir profeticamente na vida dele. Ele fala também sobre Davi. Davi era um adolescente quando enfrentou o gigante Golias. Daniel e seus 3 amigos hebreus eram ainda jovens quando tomaram a decisão de se posicionar ao lado do Senhor perante o rei da Babilônia. Já o Senhor Jesus tinha apenas 12 anos quando foi achado no templo, cuidando das coisas do Pai e confundindo os mestres da lei com sua sabedoria. Quem é jovem possui muitas vantagens que lhe permitem realizar grandes feitos. A força é uma delas. Jamais se envergonhe de sua juventude, valorize-a, canalize-a na direção certa, use-a, dedique-a ao Senhor e alegre-se por ser jovem. E aí? Com isso aqui, vocês conseguiram ter um entendimento do não despreze a sua mocidade. Vou deixar à vontade um dos dois começar a falar aí. Pode falar aí. Posso falar? Pode então? falar. Vai lá, Marcelinho. Eu sempre cresci na igreja, né? Minha mãe sempre, desde pequeno, me levou para a igreja e sempre eu e ela. Meu pai, infelizmente, ele se encontra desviado, mas desde pequeno ela sempre me levou para a escola bíblica, para os cultos, durante a semana toda. Então, eu sempre tive essa cultura de estar na igreja, de servir na igreja. Tanto que, quando eu vim para a Atitude, eu não conhecia ninguém, né? Foi o momento onde eu e minha mãe, a gente se separou assim, de igreja. Eu vim porque eu me apaixonei, primeiramente, pela visão celular. Só que eu gostava muito de servir. Então, tipo, passou 5, 6 meses, eu já estava enfiado na técnica, servindo, que era uma coisa que eu sempre gostei. Mas muitas das vezes a gente acha que estar dentro da igreja quer dizer ter uma vida espiritual boa, e muitas das vezes não é isso. Então, muitas das vezes eu estava me enchendo de coisas, de afazeres, e minha vida espiritual estava deixando de lado. Então, embora eu estava na igreja, eu estava desperdiçando minha mocidade. Em que sentido? No sentido de eu não ter o meu potencial total em Cristo. Muitas das vezes Cristo estava querendo me usar, sei lá, como líder de célula ou para abençoar a vida de alguém, e eu só estava querendo fazer isso. Só que eu queria botar a minha mão na obra. Você estava achando que os serviços era aquilo que te aproximava de Cristo, e na verdade não era. Você estava apenas só praticando serviços dentro da igreja. Era um serviçal na igreja, vamos dizer assim, como se fosse. E muitas das vezes eu não tinha meu tempo com Deus, eu não tinha a minha comunhão com Ele, minha vida
espiritual não tava. O mais importante você não estava fazendo, não estava, né? Isso aí, justamente. No dia a dia, que é o teu TSD, que é o teu momento de oração, né? Que é você estar envolvido na obra num todo. Ou seja, os serviços da igreja, como o nosso amigo Irlan, que está aqui na técnica sempre com a gente ajudando, o pessoal da comunicação, né? Galera aí, como você falou, são importantíssimos. Porque sem essa galera, né? Vocês que estão em casa aí, sem essa galera aqui, nada disso acontece. Uhum. Tá? São pessoas importantíssimas, assim como o pessoal da limpeza e tudo mais. Porém, o que você falou, são tipos de serviços diferentes. Uma coisa é você estar servindo ao homem, outra coisa é você estar servindo a Jesus. Exatamente. Então você sentiu essa necessidade de servir a Jesus. E isso estava um vazio. Foi isso dentro de você? Então, tipo, no exato momento que Deus me alertou, né? Que deu o choque de realidade, Deus literalmente falou pra mim, ó, isso tudo que tu tá fazendo, ok, tu tá fazendo com que a obra cresça, mas tua vida espiritual não tá crescendo, você tá estagnado. E aí que me deu o start, que me deu, literalmente foi, tipo, cara, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma, né? Foi literalmente essa frase. Então foi um virar de chave na minha vida. O mindset foi aí, nessa palavra que Deus te deu. É isso aí, que aí eu comecei a falar, cara, eu vou tentar ter mais tempo com Deus do que ter tempos de serviços agora, né? No começo foi assim. Para que eu possa literalmente voltar ao primeiro amor, voltar a fazer as coisas apaixonadamente por Cristo, entende? Porque eu não queria apenas fazer um trabalho bom. Eu queria fazer um trabalho bom e ungido, que eu podia ter a presença de Deus ali me guiando. Como segundo os Coríntios diz, né, que tudo que nós vamos fazer para Deus deve ser feito com decência e ordem. Sim. Então a gente tem que fazer para Deus com muita excelência, né? Então, se é para fazer para o Senhor, faça com excelência. Mas aí vocês, como diz a palavra de Deus lá em 2 Timóteo também, vai falar 2,15, né, que tem que ser um obreiro que maneje bem a palavra. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ser obreiro, né? Uhum. Timóteo foi escolhido por Paulo porque Timóteo era um homem que buscava a presença de Deus. Paulo via nele Jesus. Ele buscava, era cheio. Paulo preparou Timóteo para isso, entendeu? Então, vocês são o Timóteo dessa geração. A verdade é essa. Então, esse insight que você teve, esse mindset, essa mudança de chave aí, é o que Jesus estava mostrando para você. Eu quero que você seja um Timóteo nessa geração, né? Mas vai dando segmento aí. Não, e é literalmente isso, tipo, porque muitas das vezes a gente pensa, né, cara, eu tô na igreja, estou servindo, não tô desprezando minha mocidade, entende? Eu tô na igreja, mas estar na igreja não é estar com Cristo, foi isso que Deus me alertou muito, de, cara, você está desprezando a sua mocidade dentro da igreja. Em que sentido? No sentido de você não estar me buscando, você está indo para a igreja para fazer coisas, e não para me adorar, e não para me buscar, entende? E foi esse o grande despertar que Deus me deu. Um romper mesmo para você foi aí, literalmente, né? Literalmente isso. Porque... Top. Bom demais. Patrick, você é filho, para eu fazer pergunta, eu não vou fazer como pai não, hein? Tô fazendo pergunta aqui como o cara que tá no podcast aqui, descontraído. Vocês combinaram? Não combinei nada. Ele falou, pai, o que eu vou falar? Falei, aguarde e confie. Buscar informações. Não tem informação privilegiada, não. Abre o livro aí. Abre o livro e busca lá. Não tem essa história aqui, lá, meu irmão. Recorda que tu te ensinaram lá atrás. Então, quando tu fez lá, Patrick, eu lembro que tu não queria fazer, né? Vou fazer esse curso aí pra quê, cara? Sou jovem. Pô, sou jovem. Sei tudo. Eu sei tudo. Coragem tem pra caramba. Coragem aqui, ó. Tem muita informação. Informação pra caramba. Eu nunca vi. Digita não sei quantos mil, sei lá, por segundo, meu irmão. Um negócio louco isso aí. Verdade. Eu sou bem devagar. Então, pra você, referente a isso aqui, não despreze a sua mocidade. O que para você foi relevante quando você fez? Então, tanto para mim quanto para o meu irmão, essencial para a gente foi que o nosso professor não quis passar a mão na nossa cabeça ou aliviar, de alguma forma, a palavra que tinha que ser direcionada. Então foi um choque de realidade para a gente, assim, primeiro. Porque geralmente as pessoas demoram a pegar uma certa intimidade para poder falar certas coisas. E o Daniel, queria agradecer ele aí por ter ministrado o curso pra gente, foi bem direto com a gente e falou que deveria ser daquela forma para a gente levar alguma lição do curso. Senão nós teríamos só mais algumas pessoas por passar o curso. E
a partir desse momento, então, desde o início, a gente já começou dessa forma, tomando esse choque de realidade, entendendo qual era o nosso propósito ali no curso. E o que eu entendi dessa lição de não desprezar a mocidade é que, como o Marcelo falou, quando a gente é jovem, a gente tem bastante energia, né? Tem vontade, às vezes não tem um medo de quebrar a cara ou de errar, como vocês, quando já tem mais experiência, têm. Sabem que se for por algum caminho ali não vai dar certo. Quando a gente é jovem, a gente ainda não tem essa noção. Então, a gente tem essa energia, essa vontade, só que não é só ter essa vontade, é saber canalizar, assim como ele disse. Então, quando ele soube canalizar a vontade e o talento que ele tinha com a intimidade dele com Deus, o potencial dele subiu. Então, foi assim na minha vida também. A partir desse momento, a partir do curso, eu comecei a ministrar célula, ser líder de célula, e aí foi um momento que Deus edificou bastante a minha vida, bastante a vida dos meus companheiros de time, que na época eu pude levar bastante para ministrar, para participar da célula, e foi um momento muito abençoado na minha vida. Glória a Deus. Top, né? Você vê, 2 jovens aí que se colocando à disposição e tendo entendimento. O mais importante é esse, que vocês tenham entendimento. Porque, na verdade, né, Ricardo, nós somos facilitadores, né, Ricardo? Exatamente. Nós não somos professores. Exatamente. Né? A grande verdade é essa. A gente não está ali para ensinar, a gente está ali para direcionar. Isso aí. Literalmente. Né? E falando um pouco mais sobre Timóteo, aqui em Timóteo 4, 12 ao 14, ele diz assim: ninguém despreze tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, a imposição das mãos do presbítero. Naquela época, o presbítero é como se fosse o pastor hoje, né? Então, ou seja, ele era ali o líder das igrejas. Então, essa questão de não desprezar a mocidade, alguns interpretam assim: eu perdi meu tempo quando eu era jovem porque eu não conhecia a Jesus, então meu tempo foi jogado fora. Não desprezeis a sua mocidade, é justamente isso aí, é vocês guardarem aquilo que foi ensinado. Né? Como o Daniel falou para você, procura tirar lição daquilo que vai ser passado aqui, porque senão você vai ser mais um que vai passar pelo curso. E a nossa intenção é justamente que não aconteça isso, que não seja mais um a passar pelo curso, independente se vai seguir o currículo ou não. O ideal é que siga, mas o importante é que a palavra entre na vida de vocês e transforme, né? E faça o Patrick ser um líder de célula hoje, o Marcelo, que vem agora como meu líder em formação na próxima turma. Glória a Deus. Isso é o importante. Isso aí, a gente está aqui para preparar líderes, né? Porque a gente passa. Na verdade, a nossa geração, ela é uma geração que daqui, vamos dizer, a 10, 15 anos, a gente passou. A verdade é essa. Vocês já vão estar chamando a gente de velho. Já chamam, né, Patrick? Já chama, irmão. Lindão, fale por você, ok? Já chama, garoto. Ele é um ano mais novo. Eu sou um ano mais novo. Daqui a 15 ele ainda não vai ser. Eu vou ter 14. É mole, eu vou ter que Você vai ter 15, isso. eu vou ter 14. Eu vou ter que aturar isso. Ah, meu Deus do céu. Mas é isso. E aí o que acontece? Isso aí que você está falando, Ricardo, eu estava lendo aqui, tem uma parte aqui no livro, quando ele fala no Desprezo de Sua Mocidade, ele fala assim, de acordo com um recente artigo, a maioria dos indivíduos que tentam homicídio é formada de homens e mulheres carentes da figura paterna. Não é à toa que a ausência do pai seja a grande praga dos nossos dias. Ele diz que o apelo andrógeno que vemos atualmente é consequência das fortes tendências unissex de alguns anos atrás. O problema é que, quando o masculino e o feminino se mesclam, formando uma coisa só, cada um dos gêneros individualmente perde sua identidade. Eu posso te interromper? Fica à vontade. Por gentileza. Só para perguntar, quando é que foi escrito mesmo esse livro? Rapaz, esse livro tem mais de 20 anos. 80. Não, Década começou de 80. década de 80. Tem 40 anos, o currículo começou. Esse livro deve ter sido escrito por aí na década de 90, vamos dizer. 20. Nós estamos em 23. anos. Você pode ler isso aí de novo, Foi escrito por gentileza? antes deles nascerem. Olha que beleza. O apelo andrógeno, vemos atualmente, é consequência das fortes tendências unissex de alguns anos atrás. O problema é que quando o masculino e feminino se mesclam, formando uma só
cada um dos gêneros individualmente perde a sua identidade. É alguma coisa Foi diferente escrito dos ontem tempos? esse livro? E o que vocês acham disso? Está mudando? Entendeu? Mudou alguma coisa ou é a atualidade do que vocês estão vivendo? Eu sempre falei isso no curso, não foi? Ele falou. Então é bem atual, né? Vocês tiveram o privilégio de um curso que já foi escrito há mais de 20 anos. O Homem ao Máximo, que é o primeiro, foi escrito há mais de 40. O Homem de Verdade foi na década de 90, em 92. Já tem 31 anos. Esse aqui deve ter por volta de 20 anos. Então, quer dizer, são livros muito atuais. A leitura, ela nunca vai ser desatualizada, principalmente referente àquilo que é pautado a palavra de Deus. Exatamente. Diz aqui que, ó, Michael Jackson foi coroado símbolo do homem andrógeno de nossos dias. Isso, se Michael Jackson já morreu tem quantos anos? Você vê há quanto tempo foi escrito esse livro, né? Hoje é o Justin Bieber. Vamos lá. É o Justin Bieber. É um outro aí, sei lá, que eu não sei, tô falando de Justin Bieber porque ele canta música cristã também. Tem uma série, Tem uma aí, série né, dessa mistura famosa. aí, justamente de que... Olha só os ídolos, né, da geração. Foi coroado símbolo de homem andrógeno de nossos dias. Ele pode até ser um gênio na música, um excelente intérprete, mas está longe de corresponder à imagem que muitos possuem de um homem ideal. E aí? Será que um desses ícones da música pop hoje mundial, vocês podem olhar como assim, pô, esse cara é um parâmetro de homem, eu me inspiro nesse cara? Será que é inspiração para vocês? Cara, eu acho que ninguém do meio, ainda mais do meio secular, pode ser inspiração pra gente, né? Tem, primeiro que a pessoa que tem que ser inspiração pra gente tem que ter a vida pautada na palavra. Amém, é isso aí. E a vida pautada nos ensinamentos bíblicos. E uma coisa, né, que a gente teve até uma lição no curso que falou quem você tem como referência, né? E eu cheguei até a comentar com o Ricardo e falei, cara, assim, numa pessoa em geral, tipo, cara, essa pessoa eu tenho como referência geral. Não me vinha na cabeça. Eu tinha, tipo assim, no meu trabalho, tem essa pessoa, eu me inspiro nessa pessoa. Para empregação, me inspiro nessa pessoa. Mas de contexto geral, eu não tinha. E aí ele falou até uma coisa muito, muito interessante. Ele falou, cara, muitas das vezes tu não tem uma positiva, mas tu tem uma referência negativa. De tipo assim, cara, eu não quero ser igual a essa pessoa. Entende? Tu olha para essa pessoa e fala, eu não quero isso para minha vida. E é muitas das vezes que a gente vê nos cantores aí fora, de que tem uma vida de pornografia, uma vida de prostituição, de drogas, de bebidas, e eu olho e falo, cara, isso aqui não é para minha vida, entende? Eu olho isso e falo, isso aqui eu não quero. Ou seja, não é um personagem que te atrai, não é um tipo de personagem que você queira, se identifique, no caso, né? Isso. Não se identifica. Mas para vocês que estão, né, começando a fazer os cursos, vocês vão aprender bem mais dentro do currículo. E o nosso lema do currículo é hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. O modelo para vocês, o homem ideal é Jesus. Uhum. Para mim, para o Ricardo, para qualquer um cristão. Por que Jesus? Jesus viveu há 2000 anos atrás, Jesus está passado. Não, Jesus é um modelo. Porque Deus, mais uma vez, teve misericórdia da humanidade e se fez carne. E o verbo virou carne, habitou entre nós. Entendeu? Então Jesus é um modelo de homem a ser seguido. Nós temos muitas coisas da vida que nós podemos desfrutar, mas com decência e ordem. Então os cursos trazem isso à tona, à baila, para que vocês possam realmente ter esse entendimento que vocês não vão desperdiçar a juventude de vocês sendo cristão. Na verdade, vocês desperdiçam a juventude copiando modelos seculares nos quais não vão acrescentar em nada vocês. Vão só desviar vocês do caminho no qual Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ponto. Não tem negócio. Então, assim, a juventude hoje, ela busca muitas coisas do mundo, né? Porém, acabam esquecendo das coisas do reino. Tem problema? Depende. É um ponto de interrogação. Até que ponto isso está sendo bom para você? Isso é benéfico? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Exatamente. Convém? Se tira daquilo ali que o mundo oferece. Eu tiro o exemplo de algo negativo, eu tiro o exemplo positivo, ou seja, não vou ser igual, não vou fazer igual, não vou andar igual. Né? E quando eu digo andar, não é andar em vestimenta, nada disso,
mas em atitudes, em posicionamentos, não vou fazer isso. Ah, mas o grupinho faz, mas eu não vou fazer. Sabe aquela coisa, eu escolhi esperar? É isso aí. Se posicionar de verdade. Vocês têm que se posicionar. Essa que é a verdade, né? Mas, seguindo um pouquinho mais aqui, no tópico 2 do livro, capítulo 2, fala sobre a coragem. E aí, ele vai falar aqui de algumas coisas sobre coragem, né? E diz que o verdadeiro sucesso, é top isso aqui, não depende de nossa aptidão para dizer sim, mas de nossa capacidade para dizer não. Pergunte a qualquer homem ou mulher que tenha vencido na vida, alguém a quem você admira e que tenha uma vida reta e honrada, pergunte-lhes o segredo e eles lhe dirão que aprenderam a dizer não. E aí, foi o que o Ricardo está falando, corrobora com o que o Ricardo falou. Você vai tirar lição boa, mas dentro do meio de vocês, dos jovens, vocês têm que aprender a se posicionar. Vocês têm que ser aquilo que a palavra de Deus diz, sal e luz aqui na terra. Vocês têm que ser, vocês que têm que temperar, vocês é que têm que dar sabor. As pessoas é que têm que copiar vocês. Olhar e falar, pô, eles são jovens, pô, o cara é jovem, envolvido na igreja, o cara vive, o cara curte, o cara faz tudo com decência, você tem que ser inspiração. Você no meio do futebol tem que ser inspiração pra galera. Não é a galera do futebol que começa, né? O futebol é um meio que traz muita fama, traz grana como consequência, tudo, né? Traz tudo. Porém, traz coisas boas e ruins. E aí vocês que têm que saber fazer a diferença. Aqui na igreja a gente tem um privilégio grande de ter um grupo, né, de atletas, né, um ministério de atletas. O pastor Léo que cuida dos atletas aqui da igreja, de todos os times do Rio de Janeiro frequentam aqui. Estão aqui no culto dos atletas, são discipulados, né, são cuidados e fazem a diferença. Eles que têm que passar a influenciar os atletas dos times, não os atletas do time de cada um deles influenciá-los. Assim tem que ser com vocês, dentro do trabalho que você exerce, onde você estiver, dentro do futebol, onde vocês estiverem. Nós temos que ser sal e luz. Mas aí o que vocês podem falar desse tipo de situação aqui, do dizer o não, ao invés de dizer sim? Já passou por uma situação? Posso só pontuar uma situação aqui, Will? Pode ir. A questão do sal e luz, né? O que o sal ele faz? Dá sabor. Ponto. Né? Muita gente falaria, o sal ele salga. Não, o sal ele dá sabor, ou seja, ele transforma algo sem sabor, sem graça, aonde você vai consumir aquilo ali, você vai ter prazer em estar consumindo aquilo. É a mesma coisa que vocês vão fazer com a palavra de Deus. As pessoas têm que ter o prazer em ouvir a palavra de Deus. Você é o sal dessa terra, porque quando você abrir a sua boca, você vai levar sabor para a vida dessas pessoas. É isso. Você vai transformar a vida dessas pessoas. A luz, o que ela faz? Só alumeia? Não. Né? Ela só não, ilumina. Né? Alumeia é brincadeira. Tá? Você falou o português correto. Ela só ilumina? Não. Ela transforma. Ela transforma um ambiente onde há trevas, e aquele ambiente, a partir daquele momento onde você liga, aonde chega a luz, não tem mais trevas. A vida de vocês tem que ser assim. A nossa vida tem que ser assim. Aonde a gente vai chegar. Seu pai, o Will, estava falando sobre a questão do time. As pessoas chegar, caramba, chegou o Patrick. Ah, mas chegou o Patrick chato pra caramba, porque é cristão. Não, caramba, chegou o Patrick. Ó. Vamos respeitar, vamos fazer oração. Só do Pai Nosso. Né, que todo mundo, todo time faz, não. É uma oração, você saber se colocar lá e orar. E não é nem uma oração, né, cara? Parece corrida de cavalo. Chegou! Eu vejo aquele personagem que tinha na escolinha, lá narrando, e lá vai, o Pai Nosso que deve. Mas é isso, cara. Então, assim, é isso que o Ricardo tá falando. O sal, ele dá sabor e a luz é o que traz, né, o que clareia, ilumina. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ser bem vistos, bem quistos também. Mas a questão do sim ou não. Aconteceu alguma situação de vocês terem que dizer não? Se posicionar não? Não, pronto. Começar falando? Cara, acho que essa de dizer sim ou não é diária, né? Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, que as pessoas estão tentando inverter os valores, inverter o que é certo, formando errado e botar o que é errado como certo. Então, acho que é diariamente essa decisão de dizer sim ou não.
eu tenho muito comigo e deixo claro para as pessoas próximas, assim, que eu estou aberto a aprender coisas novas, até porque a gente está em constante evolução. Então, tem coisas que, algumas convicções nossas que são erradas, que a gente tem que estar aberto a melhorar, mas os valores cristãos são coisas que eu não abro mão e que deveria ser padrão, né, na nossa sociedade, das pessoas não abrirem mão. Então, independente da quantidade de tempo que a Bíblia já foi escrita, quantidade de tempo que o mundo ainda vai vir de existir, aquilo ali vai ser a verdade, é a única. Deus não deixou escrita à toa. Não deixou escrita sabendo que daqui a 2000 anos mudaria, que o mundo seria de forma diferente. Seria adaptado, e a gente teria que adaptar a Bíblia ao mundo atual. Não, as pessoas que têm que continuar servindo a Bíblia, e quem pensa diferente tem que se adaptar. Isso aí. E quem não concorda ou pensa diferente vai ter um juízo final e lá se acerta com Deus. Desenrola com Deus, né? E aí desenrola. Se achar que ele está errado ou não, tu chama na conversa e desenrola. Não tem jeito. Mas aí a gente costuma alertar, né? Porque as pessoas, hoje em dia, até dentro da própria igreja, querem que façam carinho no pecado, transforme o pecado em algo simples. Só que a gente, querendo ou não, às vezes algumas pessoas perto usam para atacar. Mas tu sabe que é pecado e eu já te vi fazendo. Mas no teu passado tu já fez. Mas por isso mesmo, por saber que é pecado e por já ter feito, a gente sabe que é errado, entendeu? Então a gente tem a convicção de que a gente não estava fazendo certo em algum momento e buscou melhorar, buscou aprender. Mas aí algumas pessoas usam isso de argumento para se manter no erro e não querer mudar. E a Bíblia, para mim, é justamente isso, é te tirar da tua zona de conforto. Senão seria muito fácil, né? Viver num mundo assim, seria aquele cara boa praça, tu faz tudo de errado, aceita o que todo mundo fala, tá bom para todo mundo, e não é assim que funciona, né? A Bíblia vem justamente para isso, para confrontar a gente. E se todo mundo seguisse da forma que deveria ter que seguir, a gente teria um mundo bem melhor hoje. Então é justamente por ter essas divergências e falta de obediência à Bíblia que eu acho que a gente se encontra um mundo tão separado, as pessoas divergindo tanto em opiniões. Isso aí. Amém. Nem anda comigo, hein? Já se andasse. Cara, é bom mesmo, hein? Não, de verdade, não. A tua escola é com a Gamaliel ou Ilael? Não, mas de verdade, cara. Né? Você vê um garoto de 21 anos com essas convicções, falando dessa forma. Eu estava conversando com o pessoal, com os primos meus que eu encontrei numa situação não muito agradável no domingo, com a perda da minha prima, mas estávamos conversando sobre isso. Sobre essa questão da adaptação, que as igrejas querem se adaptar ao que vem lá de fora. E não é. A Bíblia é isso aqui. Você quer servir a Deus? Quero. Quer ter sua vida transformada? Quero. Esse aqui é o manual. Você compra um carro, o carro tem um manual. Manda lá calibrar o seu pneu com 30. Você vai calibrar com 40? Vai sofrer um acidente. É isso aí. Entendeu? Então, não de verdade. Mas é isso. Puxão de orelha em casa. Eu imagino. Cara, eu falo da forma mais suave. Quando vem de casa, eu tô ligado. É isso aí. Já passou com carinho, é com carinho. Com amor, é com amor. É o amor. Amor então, é a vara que ele tem que chamar da amor em casa. Mas isso que vocês estão falando, vocês têm que ter entendimento, né? No curso Homens de Verdade, a gente aprendeu lá. Até abordei no outro podcast. Jesus foi um homem que ele se posicionou perante aos fariseus, aos saduceus, aos zelotes, que eram homens de lei, tá? Então, no momento que estavam dentro do templo dele, lá do pai, que ele chega lá e estão fazendo comércio, ele chegou tirando tudo, enxotando os caras. Aqui não é local de fazer comércio, é a casa do meu pai, aqui é local de respeito, aqui é local de oração, aqui é local abençoado. Opa, cá, uma medalha aí, levanta a medalha. Bati aqui na mesa, bati muito forte. Tá malhando muito. Mas foi mais ou menos aqui, eu falei que Jesus foi mais ou menos isso, não pode bagunçar. Na casa de Jesus é mais ou menos isso. Então, o que acontece? O que ele colocou foi isso. O que o Patrick falou que se posicionando é isso. É porque eu entendo a cabeça deles. A gente foi jovem, cara, e a gente não teve esse privilégio que eles estão tendo. É isso que eu quero... Exatamente. Né, que é importante vocês estarem aqui debatendo com a gente sobre o coragem, é que vocês tiveram coragem de ser ensináveis, tá? O homem tem que ser ensinável. O homem que não é ensinável, ele jamais vai, como você disse, a gente está em evolução, está em mudança. A Bíblia vai falar em Provérbios que a luz da aurora brilha até que seja dia perfeito. Que dia perfeito é esse? Até a volta de Jesus ou nós partirmos dessa terra. Porque
nascemos, ok, tem data de nascimento, registro. Quando a gente vai morrer mesmo? Alguém Só sabe? Deus sabe. Quando Jesus vai voltar mesmo? Então, tá Nem na ele Bíblia. sabe. Nem ele sabe, só o próprio Deus. Então, a gente está nesse processo. Então, é um processo que a gente tem que estar evoluindo e melhorando como ser humano, como cristão, como servo, como aqueles que são filhos como filhos, os que são pais como pais, marido, e as mulheres que são esposas, enfim, dentro da humanidade no geral. Então, Jesus se posicionou. Vocês têm que se posicionar. Por isso que eu disse que o modelo é Jesus. Imagem e semelhança a Cristo são sinônimos. Vocês têm que resgatar. E tendo o privilégio de resgatar o quanto antes, melhor ainda. Não tem outra situação, porque vão vir situações, vão vir propostas indecentes. Tem aquele louvor do Tales que diz: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E ponto. Vão vir as propostas para todos vocês. Amém? Então, Amém. Vamos seguindo aqui. E aí, eu vou dar uma oportunidade, que eu sei que a gente tem um testemunho forte aqui, né? Forte. É forte Brasil, hein? Forte. Cara, vou abordar um assunto aqui, cara, que para vocês é algo bem pertinente: sexo. Muita gente se assusta quando vê ou ouve a palavra sexo no meio cristão. Mas por quê? Deus criou o sexo para ser algo agradável e tudo que ele cria é perfeito. Porém, o pecado deturpa. É o homem pecaminoso que corrompe e perverte o ato sexual. O Senhor dotou o sexo de prazer a fim de o ser humano desejar praticá-lo e assim cumprir a ordenança bíblica de encher a terra. Ademais, a união física entre duas pessoas de sexo oposto representa a união espiritual estabelecida entre elas. O ato sexual é o meio que Deus criou para o homem e a mulher se entregarem totalmente um ao outro dentro do casamento e assim gozarem de bênçãos e prazer físico. E aí, é isso, tu tocou num assunto aqui um pouco antes sobre as questões dos prazeres, da carne, né, de pornografia e tudo mais, e o sexo não fica fora disso, né? O sexo ele foi criado por Deus para ser feito entre o homem e a mulher, né, para o casamento, ponto. A Bíblia diz que o sexo praticado fora do casamento é pecado, chama-se fornicação. O sexo que é praticado entre um homem e uma mulher, que não seja no casamento e ambos forem casados, chama-se adultério. Ainda que só um seja casado, o outro não é, está cometendo adultério também. No caso de vocês que são solteiros, seria a fornicação. Dentro da juventude hoje, o que a gente mais ouve é: como é que eu vou saber se o sexo é bom ou não se eu não praticar antes? E aí, o que vocês acham disso aí? Então, como eu falei no começo, eu sempre fui da igreja, né? Minha mãe sempre me criou na igreja. E eu sempre tive esse princípio de que eu ia casar virgem, que eu vou casar virgem. Sempre tive esse princípio estabelecido. Só que, muitas das vezes, a juventude, hormônios, amigos, influências externas acabam influenciando a gente. Então, a gente acaba conhecendo a pornografia, a masturbação. E isso causa o querer mais. Então, tipo, quando tu prova o pecado, você nunca vai se satisfazer. Então, sempre você vai querer mais e mais e mais e mais. Graças a Deus, Deus ele me libertou desse mal. Então, eu continuo virgem, vou me casar virgem. Só que a juventude, hoje em dia, ela não tem essa visão. E muitas das pessoas acham que não, tá tudo bem, a gente tem que conhecer o nosso corpo, a gente tem que conhecer o corpo do nosso parceiro. A pastora Mari, ela falou até uma vez, ela fala muito disso, de que muitas das vezes o namoro, né, o namoro lá tá tendo o sexo antes do casamento, e aí tu questiona e eles falam: não, mas eu amo ela, eu vou casar com ela, isso. E aí ela fala: ué, por que você não casa logo? Às vezes já está morando até junto. Por que você não casa logo? Você nunca vai comprar um carro e vai deixar o nome do carro com a outra pessoa. Entende? Quando você compra o carro, você vai colocar no teu nome, porque é um posse. Então, por que a gente faz isso com um objeto e não faz com a pessoa? Entende? É valorizar o outro. E é saber que, tipo, uma coisa que eu tenho certeza, e isso é fato, se está na Bíblia, cara, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém. Entende? Então, se na Bíblia fala que, cara, faça o sexo só dentro do casamento, então prefiro obedecer do que
sacrificar. Amém. É isso. A gente está chegando no final, tá? Mas eu queria, cara, ouvir agora algo que eu acho que dá um tempo de tu contar aí, um breve testemunho. Tu tem um testemunho forte. Tu contou na nossa formatura e foi bem legal. E assim, para mim vai ser relevante porque as pessoas que vão estar assistindo vão entender o que o currículo hombridade ele pode ser dentro da vida de um homem, de um jovem, a transformação que pode ser feita. Compartilha com a gente aqui, sei que você fez isso publicamente, então para você não tem tabu quanto a isso, acho que é bem tranquilo e eu creio que a tua vida vai ser usada para edificar a vida de outros jovens. Pode falar aí, fica à vontade. Então, quando eu era pequeno, né, eu era criança, eu acabei sofrendo um abuso por um parente meu, né? Na época eu não tinha noção do que estava acontecendo, ainda mais pela minha idade, só que quando... Você tinha quantos anos? Eu não tenho noção. Mas era Eu era criança. pequeno, eu acho que tinha uns 7, 8 anos. Entendi. Por aí. Então, quando eu tive uma noção mínima do que estava acontecendo, logo Satanás veio acusando, entende? Graças a Deus não teve assim, penetração, nada disso, mas foi algo que me machucou muito, porque Satanás ele acha qualquer oportunidade para nos ferir. Então ele começou a falar, me acusar de tudo que era forma, né? E você se sentia culpado? Eu me sentia culpado. No caso, você era vítima. Porque muitas das vezes eu não sabia, né? Mas muitas das vezes eu gostava, ou muitas das vezes eu aceitava aquilo. Então, na minha cabeça, eu era culpado também. E então, logo depois desse cair a ficha, né? Satanás me apresentou a masturbação. E eu me lembro como se fosse hoje, de vir uma voz na minha cabeça e falar, faça isso, que aí você vai se tornar um homem. E aí foi, quando eu caí, né, virou um vício. E aí logo em seguida veio a pornografia. Então foi vindo uma coisa atrás da outra, foi o que eu te falei, o pecado ele nunca vai você nunca vai se contentar com um pecado, você sempre vai vindo outros e outros e outros, porque você quer alimentar. Você quer preencher um vazio que não é preenchido pelo Bíblia pecado. diz, né? Um abismo chama outro abismo. Isso, e a coisa vai indo justamente. aumentando, né? E eu sempre fui uma pessoa que tentei resolver minhas coisas sozinho. Então, eu não falei para meus pais, não falei para ninguém. E tentei seguir a minha vida. E segui. Fui. Né? Chegou um momento que eu consegui me libertar da pornografia, da masturbação, de tudo isso. E escondi isso debaixo do tapete. Falei, ok, acabou aqui, vamos deixar isso aqui debaixo do tapete. Ninguém precisa saber. E foi, aconteceu. Só que aí Deus, ele... Aí veio um curso chamado Coragem. Aí que entra a coragem, né? Aí eu comecei a fazer coragem e Deus foi desde a primeira lição, Deus foi tratando assuntos que não tinha nada a ver com a sexualidade, com nada disso. Só que aí chegou nesse ponto. E aí Deus me incomodou muito. Deus falou, quero que tu fale. Porque, literalmente, está na Bíblia, né? Nós só conseguimos dar cura quando nós confessamos. Tiago 5,16, né? Isso aí. Confessar para ser curado, né? Então, foi a segunda vez que eu confessei, que eu falei isso da minha boca, porque eu já tinha falado isso com o meu discipulador antigamente. Mas dentro de um curso com mais pessoas, não, tinha né? muita gente, então, e foi muito transformador, porque assim que eu acabei de compartilhar, outras pessoas começaram a compartilhar, começaram a aconselhar, nós oramos ali, e foi o que eu falei no testemunho, foi literalmente como se um peso saísse das minhas costas. Algo que muitas das vezes eu não sentia, ou que não... que estava muitas das vezes me prendendo a algo, por muitas das vezes orgulho ou vergonha, Deus literalmente me libertou daquilo. Amém. E eu me senti outra pessoa. Então foi literalmente transformador tudo isso que aconteceu. Top demais, mano. E assim, cara, te parabenizo, porque é uma grande coragem sua mesmo, literalmente, você revelar, cara, e não se sinta culpado, porque você mesmo disse, tu confessou para Deus, quando a gente confessa e se arrepende, Deus perdoa. Você confessou lá
para um discipulador, mas num momento que é um ambiente seguro, né, Ricardo? Que a gente cria um ambiente seguro do curso, né? O pessoal que está assistindo, a gente dentro dos cursos, todos os cursos, é criado um ambiente seguro, um ambiente no qual a gente tem um pacto de sigilo, que todo compartilhamento ficou ali. Ele está falando publicamente porque ele se sentiu curado. O Marcelo teve essa coragem. Então você que está assistindo, talvez possa ter passado por algo parecido ou algo até mais profundo do que isso. Então, tem solução. Primeiro você tem que confessar a Deus, se arrepender e confessar os seus irmãos para ser curado. E, cara, assim, eu acho extraordinário, sabe? Quando eu vi lá, o Ricardo tinha comentado aqui da situação. Cara, eu tô com uma situação, a gente não toca no assunto o que acontece, né, nas aulas, mas uma situação, fera, vocês vão ver o testemunho no dia. Até para que esteja orando, né? Orem por isso, que é para a gente compartilhar. Nesse sentido, para que eles possam se abrir, para que eles possam chegar. É o que o Marcelo falou. Depois que eu falei, outros vieram. Porque ele foi logo o primeiro, cara. É isso aí. E ver um moleque novo, assim, falando dessas Exatamente. Coisas. E Deus já tinha me mostrado a situação, as situações que eu precisava tratar ali. Eu falei isso com eles. E eu comecei a orar, eu passei o curso todo orando e falando, Senhor, que eles se abram, eles precisam se abrir. Tanto é que teve um outro caso que quando o rapaz começou a falar, eu falei, fica em paz, eu já sei. Não foi? Aí, então, assim, é isso que é o gostoso, né? Não é só apenas um curso, o Patrick falou isso. Não vou passar só como mais um pelo curso, não é só mais um curso. É se doar, cara, é ser ensinável, é se dedicar, é estar disposto a aprender, sabe? É estar disposto a pegar o que vocês aprenderam aqui, colocar em prática, passar para os outros, ser sal e luz, como a gente comentou aqui, entendeu? E seguir o currículo, a integridade que o Ricardo vai estar ministrando para vocês é muito importante. O integridade, tem o tesouro, que fala de situações, sabe, de profissão, de trabalho, do futuro de vocês, do potencial que pode desenvolver. O vencedores nunca desistem, vão ter momentos na vida que, sabe, vai querer desistir. Tem outros cursos, o Poder do Potencial, cara, que fala sobre a vida de José, sabe, um jovem que Deus deu um sonho e em um determinado momento ele passou por escravidão e tudo mais, foi preso até que um dia Deus honrou ele, mas esse período demorou 13 anos. É tempo, sabe? Então a gente passa por coisas. Então eu quero agradecer a vocês, cara, pela disponibilidade. Marcelinho, obrigado, cara, pelo teu testemunho, é edificante, sabe, cara? Glorifico a Deus pela tua vida, pela transformação que Deus está fazendo na tua vida. Deixa Deus te usar mesmo, irmão. Amém. Tenha medo não, tenha coragem mesmo. Vai estar com o Ricardo aí, tá bem assistido mesmo, vai estar sendo bênção também lá na turma, já. Amém. Como, né, um líder em treinamento já dele, vai estar ano que vem ministrando, em nome de Jesus. Amém. Patrick, valeu, filhão, obrigado, tamo junto sempre. Coraçãozinho. Daqui a pouco a gente se vê, vai junto pra casa. Daqui a pouco a gente vai se ver. Mas é isso aí. Cara, glorifico a Deus pela tua vida, obrigado pela tua disponibilidade. É o que eu falo pra você, pro teu irmão, que vocês têm que estar buscando, entendeu? Não adianta. Eu faço a minha parte, eu vou orar, né? Salvação individual, vocês sabem muito bem disso, né? Você faz a sua parte, tem o cinto, a vara. O cajado, a Bíblia me autoriza, né? É isso aí, é aval. Passaram dessa idade, Não tem isso não, agora rapaz. Passaram. Agora é só no... contigo? Irmão, mora, agora é só no olhar. Mas aí tem namorada, quer ver deixar ele rebolado? Quando a namorada chega, se o pai já, ó, rapaz, aí não, né? Rapaz, aí não. Eu sei, aí eu falo, quer que eu fale na frente da namorada? De 24 de 16, o de 16 tem hora... Aí eu tava conversando com o Marcelinho ali, tem um negocinho aí no Instagram aí, que eles descobrem umas coisas. Aí que o cara tá conversando lá com um boizinho brabo lá, ó, ele fala assim, que isso, moreno? Você não era ignorante, moreno. Aí quando eu pego pesado com ele, que isso, moreno? Você não era assim, moreno. Cara, mas é benção, cara, garotada, assim, obrigado vocês pela disponibilidade, são jovens, estão colocando. E é isso, a nossa igreja tem muita ferramenta para vocês. Se vocês não aproveitarem, a Patrick, como os atletas que eu tenho cobrado, tem que estar no culto dos atletas, vocês têm que estar em célula, cara, vocês têm que buscar se alimentar das coisas de Deus, porque o mundo, ele é cruel, sabe? Demais. Ricardo, mais uma vez, obrigado, né, cara? Bom, valeu mesmo. À sua disposição. Você que manda. Mando chamou, nada. Cancelo tudo e vem. Igual aquele cara, eu só obedeço. Não tem essa, não. Lá em casa, pergunta o Patrick, eu sou brabo, eu só obedeço. A braba é baixinha lá. Gente, brigadão. Vocês de casa aí, muito obrigado por mais um momento aqui com a gente. Obrigado por estar assistindo.
Mais uma vez eu vou pedir que vocês curtam, compartilhem, ative o sininho, coloque lá em todos, porque toda vez que subir um vídeo aqui vocês vão ser notificados, mais pessoas serão alcançadas com nossos conteúdos, que eu creio que são relevantes, são conteúdos abençoados. Eu desejo a vocês todos muita paz, saúde e prosperidade. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.